Seja bem-vindo ao canal Intervalo Quiz. O que você sabe sobre o nosso planeta? Neste vídeo você responderá a 20 curiosas perguntas sobre a geografia mundial. Pegue papel e caneta, anote seus acertos e erros e ao final conte para a gente quantas você acertou. Vocês estão prontos? Vamos começar. Pergunta número 1. Qual é a expectativa de vida mundial? A. 54 anos. B. 65 anos. C. 72 anos. Ou D. 80 anos. A resposta correta é a alternativa C. A expectativa de vida varia em cada país do mundo. Analisando uma média geral, as mulheres vivem mais que os homens, com uma expectativa média mundial de 73,8 anos, enquanto os homens apresentaram média de 69,1 anos. Pergunta número 2. Quantas listras há na bandeira dos Estados Unidos? A. 13. B. 10. C. 8. Ou D. 15. A resposta correta é a alternativa A. As 13 listras representam as colônias que lutaram contra a Inglaterra. São 7 listras vermelhas e 6 listras brancas. As estrelas constituem cada um dos estados americanos que foram se incorporando ao longo do tempo. Atualmente são 50 estrelas. Pergunta número 3. A sigla RR representa qual estado brasileiro? A. Rondônia. B. Roraima. C. Rio Grande do Norte. Ou D. Rio Grande do Sul. A resposta correta é a alternativa B. Roraima é o estado mais ao norte do Brasil. Sua capital é Bela Vista, a única capital brasileira totalmente localizada no hemisfério norte. Seus limites são Amazonas ao sul e oeste, Pará ao sudeste, Guiana ao leste e Venezuela ao norte e noroeste. Pergunta número 4. Qual estado brasileiro possui a menor população? A. Roraima. B. Sergipe. C. Amapá. Ou D. Acre. A resposta correta é a alternativa A. A população de Roraima é de aproximadamente 650 mil habitantes, o que faz do estado a unidade federativa menos populosa do Brasil. A capital, Boa Vista, concentra 65,3% da população do estado. Está gostando do vídeo? Não esqueça de deixar seu like. E se inscreva no canal para não perder o próximo quiz. Pergunta número 5. O Mar Vermelho se comunica a qual oceano? A. Atlântico. B. Pacífico. C. Ártico. Ou D. Índico. A resposta correta é a alternativa D. O Mar Vermelho é um golfo do Oceano Índico entre a África e a Ásia. O Canal de Suez é uma comunicação artificial para ligá-lo ao Mar Mediterrâneo. Países como Egito, Arábia Saudita, Iêmen e Sudão são banhados por suas águas. Pergunta número 6. Qual país da Oceania está situado no hemisfério norte? A. Ilhas Marshall. B. Fiji. C. Austrália. Ou D. Papua Nova Guiné. A resposta correta é a alternativa A. A Oceania é o menor continente do planeta, formado por 14 países e por alguns territórios que pertencem a outros países, sendo constituído majoritariamente por grupos de ilhas. Sua maior porção de terra é a Austrália. A maior parte da Oceania fica no hemisfério sul, mas alguns de seus países ficam no norte, como é o caso das Ilhas Marshall, Palau e Estados Federados da Micronésia. Pergunta número 7. Quantos biomas existem no Brasil? A. 3. B. 4. C. 5. Ou D. 6. A resposta correta é a alternativa D. Os biomas brasileiros representam áreas de grande extensão que são constituídas por um complexo conjunto de ecossistemas, apresentando características semelhantes como vegetação, fauna, solo e clima. Os biomas brasileiros são Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Pergunta número 8. A qual país pertence a cidade mais ao sul do planeta? A. África do Sul. B. Argentina. C. Chile.
ou D, Nova Zelândia? A resposta correta é a alternativa C. A cidade Puerto Williams é a cidade mais ao sul do mundo, situada a 1.000 quilômetros da Antártida. Localizada na Ilha do Fogo, faz parte do território do Chile. Antigamente o posto de cidade mais ao sul do mundo pertencia à cidade Ushuaia, da Argentina. Mas em 2019, o Instituto Nacional de Estatísticas chileno oficializou Puerto Williams como cidade e não vilarejo. Pergunta número 9. Qual formação natural define a fronteira entre a Europa e a Ásia? A. Montes Urais. B. Himalaia. C. Montes Pirineus. Ou D. Cordilheira dos Balcãs. A resposta correta é a alternativa A. Os Montes Urais formam uma das cordilheiras mais antigas do mundo e grande parte de sua extensão está localizada no território da Rússia, estando apenas uma pequena parte localizada no norte do Cazaquistão. Tem cerca de 2.500 quilômetros de extensão e altitude máxima de 1.895 metros. Pergunta número 10. A região sudeste do Brasil é composta por quantos estados? A. 2, B. 5, C. 3 ou D. 4? A resposta correta é a alternativa D. A região sudeste do Brasil é a segunda menor região do país, sendo maior apenas que a região sul. O sudeste brasileiro engloba os 4 estados vizinhos: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Pergunta número 11. Qual país europeu não faz parte da Península Balcânica? A. Grécia. B. Lituânia. C. Bulgária. Ou D. Croácia. A resposta correta é a alternativa B. Península é um pedaço de terra que se estende além do continente, que é cercado por água por quase todos os lados, exceto pelo istmo que a liga ao continente. Na Europa existem as penínsulas Escandinava, Ibérica, Itálica e a Balcânica. Esta última se estende entre o Mar Adriático e o Mar Negro e engloba os países Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Grécia, Eslovênia, Macedônia, Kosovo, Sérvia e Romênia. Pergunta número 12. Qual o nome do mar localizado entre os Estados Unidos e a Rússia? A. Bering. B. Cáspio. C. Egeu. Ou D. Beaufort. A resposta correta é a alternativa A. O Mar de Bering é uma extensão marítima no extremo norte do Oceano Pacífico com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de área. Durante a última era glacial, o nível do mar baixou o suficiente para permitir que o homem e outros animais migrassem da Ásia para a América do Norte por terra. Pergunta número 13. Qual país não é banhado pelo Mar Negro? A. Rússia. B. Turquia. C. Bulgária. Ou D. Croácia. A resposta correta é a alternativa D. O Mar Negro é um mar interior localizado entre o sudeste da Europa e o extremo oeste da Ásia. Suas águas banham o litoral da Rússia, Romênia, Bulgária, Ucrânia, Geórgia e Turquia. Seu nome se dá devido à presença de grande quantidade de sais minerais que dão uma coloração escura. Pergunta número 14. Qual é o maior lago do mundo? A. Titicaca. B. Cáspio. C. Vitória. Ou D. Winnipeg. A resposta correta é a alternativa B. O Mar Cáspio, na verdade, é um lago de água salgada. Diversos rios desembocam nele, e isso levou ao acúmulo de sais minerais ao longo de milhares de anos que, associado à evaporação da água, levou a um aumento da salinidade, chegando a valores próximos aos oceanos. Ele é limitado pela Rússia, Azerbaijão, Irã, Turcomenistão e Cazaquistão. Pergunta número 15. Qual das cidades abaixo não é uma cidade transcontinental? A. Istambul. B. Oremburgo. C. Suez. Ou D. Sochi. A resposta correta é a alternativa D. A cidade de Sochi pertence à Rússia e fica apenas no continente europeu.
Istambul, dividida pelo Estreito de Bósforo, está localizada na Ásia e Europa, assim como Orimburgo, que é uma cidade russa, dividida pelo rio Ural. Já a cidade de Suez pertence à África e Ásia ao mesmo tempo, sendo dividida pelo Canal de Suez. Pergunta número 16. Quantos países existem no mundo segundo a ONU? A. 255. B. 167. C. 193. Ou D. 121. A resposta correta é a alternativa C. Essa não é uma resposta simples. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, existem 193 países que são membros da organização. A Palestina e o Vaticano são estados observadores, que participam das discussões e debates, mas não têm direito a voto em determinadas pautas. Existem territórios como Taiwan e Kosovo que não são reconhecidos como países. Para a ONU, Taiwan faz parte da China, e o Kosovo só é reconhecido como país por 97 dos Estados-membros. Pergunta número 17. Qual país está presente nos 4 hemisférios? A. Marrocos. B. Indonésia. C. Ilha Salomão. Ou D. Kiribati. A resposta correta é a alternativa D. O Kiribati é um país da Oceania, composto por 33 ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico, e com isso se torna o único país do mundo com territórios nos 4 hemisférios terrestres. Ainda assim, é um dos menores países do mundo. É o primeiro país do mundo a mudar de ano, devido ao fuso horário UTC+14. Pergunta número 18. A Tasmânia pertence a qual país? A. Zimbábue. B. Tanzânia. C. Austrália. Ou D. Indonésia. A resposta correta é a alternativa C. A Tasmânia é um estado insular da Austrália. Está localizada a 240 quilômetros ao sul do continente australiano, separada pelo Estreito de Bass. É lá que vive o diabo da Tasmânia, um marsupial endêmico dessa ilha, que deu origem ao personagem Taz do desenho Tasmania da Looney Tunes. Pergunta número 19. Qual país é representado pela sigla EAU? A. Estados Unidos. B. Emirados Árabes. C. Equador. Ou D. Eritreia. A resposta correta é a alternativa B. As siglas EAU representam os Emirados Árabes Unidos, uma nação da Península Arábica localizada predominantemente ao longo do Golfo Pérsico. O país é uma federação de 7 emirados, totalizando uma população de quase 10 milhões de pessoas. Pergunta número 20. Qual país abaixo é membro da OPEP? A. Estados Unidos. B. Bolívia. C. Venezuela. Ou D. Brasil. A resposta correta é a alternativa C. A Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo, é membro fundador da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP, criada em 1960, garante que os preços do petróleo oriundos de seus países membros sejam praticados de forma conjunta e equilibrada. Já se inscreveu no canal? Não perca tempo. É rapidinho, e além de não perder os próximos vídeos, você ainda ajuda o canal a crescer. Qual foi a pergunta mais difícil? Quantas você acertou? Conte para nós nos comentários.